Olá, boa tarde a todos. Eu sou Rafael Ciscati, do Época Checkup, o canal de saúde da Época. E hoje a gente está aqui um pouco para conversar um pouco a respeito da vacina contra o HPV. A vacina contra HPV está disponível na rede pública no Brasil desde 2014, mas dados do Ministério da Saúde mostram que, por enquanto, a procura pela vacina, a adesão à vacina, ainda é baixa. A gente trouxe hoje aqui o Dr. Renato Kfouri, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, para explicar um pouco para a gente o que é essa vacina, quem deve se vacinar e tentar entender, né, doutor Renato, o que está acontecendo, por que a adesão à vacina do HPV ainda é baixa, que problemas a gente tem que superar para melhorar esses resultados. Se você que está nos assistindo tiver alguma pergunta a respeito desse assunto, ou até sobre vacinas de maneira geral, manda para a gente, que a gente repassa para o doutor Renato. Eu vou estar aqui acompanhando no celular, a Anaís da Época também vai me ajudar, e a gente repassa para o doutor Renato e tenta responder todo mundo aqui dentro do nosso tempo. Doutor Renato, obrigado pela presença aqui hoje. Eu queria começar, de maneira até bem didática, o nosso bate-papo. Contra o que essa vacina vai proteger? O que afinal é o HPV? E quais são os problemas, né, associados a ele? Bom dia, boa tarde, na verdade, Rafael, a todos aí os internautas que estão acompanhando a gente aí pela Época. É um prazer estar aqui conversando com vocês e trocar essa ideia, que eu acho muito bacana aí, essa iniciativa de vocês de ter esse canal aberto com internautas. Olha, falar de HPV, isso já se vem conversando bastante aí com os adolescentes, conversando bastante com o público em geral sobre a importância da vacinação, né? Resumindo, Rafael, a vacina é contra o câncer, né? Essa é talvez uma das primeiras vacinas que a gente hoje tem contra o câncer. O HPV é um vírus de transmissão sexual, mas que se relaciona a quase a totalidade dos cânceres genitais. Então, câncer de vagina, câncer de colo de útero, câncer de pênis, câncer de ânus, são relacionados ao HPV. Há uma estreita relação, sabe, de que nem cigarro e câncer de pulmão? Não há câncer de colo de útero, por exemplo, na mulher sem que haja uma infecção prévia pelo HPV. Entendi. Então, o HPV, a infecção pelo HPV vai, em alguns casos, não é todo mundo que tem o HPV que vai ter câncer, mas todo câncer começa com uma infecção pelo HPV. E alguns indivíduos, quando adquirem o HPV, não conseguem eliminar o vírus, fica portador, e essa doença vai evoluindo até se transformar no câncer. Então, a grande importância da vacinação do HPV é a proteção contra o câncer. É uma vacina contra o câncer de resultados espetaculares. Ela protege, a principal relação do HPV é com câncer de colo de útero, pelo que eu verdade, entendi. Existem outros cânceres que o HPV também pode provocar? Exatamente. O câncer de colo de útero é o mais frequente. Tá. Se você comparar câncer de boca, câncer de pênis, câncer de vagina, ele é muito menos frequente do que o câncer de colo de útero. Então, só uma vacina que já proteja o câncer de colo de útero já é o grande ganho da vacina, da prevenção do HPV, porque é a doença mais comum. Mas quando você previne o câncer de colo de útero através da vacinação, você acaba ganhando proteção contra todos os outros cânceres, de boca, de orofaringe, de garganta, de ânus, de pênis, que são menos comuns, mas não menos importantes, não menos graves. Além das verrugas, né? Nós focamos muito a vacinação nas doenças malignas causadas pelo HPV. Mas o HPV também causa doenças que não são malignas, não são cânceres. Por exemplo, as verrugas nos genitais. Quem já teve sabe do que eu estou falando, é extremamente desagradável, dolorosa. Um problema para você ter com seu parceiro ou com a sua parceira uma relação com verrugas. Então, a verruga genital também é prevenível pela vacinação. E o HPV é uma doença sexualmente transmissível comum na população? Extremamente comum. Cerca de 3/4 das pessoas, 75% dos indivíduos vão ter um HPV ao longo da vida. Praticamente 3 em cada 4 vão ter um HPV em algum momento da sua vida sexual. Não estou dizendo que vão ter câncer, né? Precisa ficar claro que não toda a infecção pelo HPV vai se transformar num câncer, mas é extremamente comum. Então não existe aquela coisa de estou com HPV, então eu tive muitas relações, eu sou promíscuo, nada disso. Quase todos nós vamos ter um contato com HPV ao longo de nossa vida sexual, porque ele é extremamente comum mesmo. Entendi. A gente está recebendo já algumas perguntas de internauta. A Magda Tamires Oliveira, ela quer saber quem é que pode ser vacinado, né? Ela quer saber se qualquer mulher, em qualquer idade, pode tomar. Eu até completo, são só as mulheres que podem tomar a vacina? Como que funciona isso? Boa pergunta, Magda. Em relação à vacina do HPV, o que é o ideal, né? O ideal é que a gente vacine as pessoas antes de ter o HPV.
né? Então, se você se vacina antes de ter a doença, você tem o benefício máximo que a vacina pode lhe trazer. A vacina contém 4 tipos do HPV. A vacina hoje disponível na rede pública protege contra 4 tipos do HPV. Então, o ideal é você fazer na adolescência, antes do início da vida sexual, por 2 motivos. Primeiro, você nunca se expôs ao HPV, você não teve nenhum dos 4 HPVs. E segundo, a resposta da vacina é melhor do que vacinar mais tarde. Quando vacinamos meninas, adolescentes com menos de 15 anos de idade, a resposta é quase o dobro em termos de produção de anticorpos de quando vacinamos mulheres mais velhas. Então, vacinar mais cedo na adolescência é o melhor momento, porque a resposta da vacina é melhor e a menina ou o menino nunca tiveram contato com HPV. A ponto de, em menores de 15 anos, 2 doses já são suficientes. Se eu vacino crianças, adolescentes ou mulheres acima de 16, eu preciso de 3 doses. Em menores de 15 anos, 2 doses trazem o mesmo efeito, a mesma proteção. E para o menino, o mesmo raciocínio. Se eu quero proteger o menino das infecções, ou se eu quero aumentar a proteção das meninas, trazendo a vacinação para o menino e com isso evitando a transmissão do vírus, devo também vacinar os meninos também devem ser vacinados contra o HPV. Agora, qualquer um pode ser vacinado em qualquer idade, viu, Magda? Se você já tem mais de 16, de 20, de 40, de 50 anos, pode se proteger sim contra o HPV, lembrando que o melhor momento é o adolescente, mas qualquer um pode se proteger. Hoje no SUS, quem é que está sendo vacinado? Qual que é o público-alvo da campanha de vacinação? A orientação do Ministério, obviamente, é focar nos grupos prioritários. Não tem vacina para toda a população. Né? Não dá para dar vacina de HPV para todos os homens, para todas as mulheres de todas as idades. Então, que se foca, né, como se faz com a grande parte das vacinas, são os grupos prioritários no sistema público. Então, o governo colocou no programa público no SUS a vacina inicialmente para meninas, né, desde 2014, está liberada para as meninas hoje de 9 a 14 anos, e este ano, em 2017, introduzimos para meninos de 11 a 14 anos. Então, meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos podem e devem ser vacinados. A vacina está gratuita, disponível na rede pública para os adolescentes nessa faixa etária. A gente está recebendo ainda algumas outras perguntas, doutor Renato. Walter Silva, ele quer entender como que a gente garante a eficácia dessa vacina, né? Ele fala que se leva em média 20 anos para a doença, para o câncer se manifestar, como confiar no medicamento que teve pouco tempo de teste? O que a gente sabe sobre a vacina até agora? A gente já consegue afirmar com certa certeza que ela é eficaz para prevenir o câncer? Ou isso ainda precisa ser estudado? Em que etapa que a gente está? Perfeito, Walter, a sua pergunta. Muito interessante, porque como a vacina contra o HPV tem essa característica. A gente vacina hoje para prevenir uma doença que vai acontecer no longo prazo. Então, hoje a vacina... os estudos iniciais com a vacina já completaram 15 anos, tá? Então a vacina já está licenciada há 11 anos, mas os estudos começaram há 15 anos atrás. E essas mulheres vacinadas há 15 anos atrás, que continuam sendo acompanhadas, mostraram uma redução importante das lesões chamadas pré-cancerosas, né? Então a infecção pelo HPV ocorre uma lesão, uma ferida no colo do útero. Essa ferida vai evoluindo para lesões que nós chamamos pré-cancerosas. É claro que quando a gente acompanha uma mulher que já está com uma lesão pré-cancerosa, ninguém vai esperar ela ter o câncer para você falar, a vacina não protegeu, ou a vacina protegeu. Então você trata essas lesões, então nós vamos acabar acompanhando essas mulheres no longo prazo, e o desfecho, nós vamos avaliar a eficácia da vacina por essas lesões chamadas pré-cancerosas. Isso já foi demonstrado, a eficácia da vacina, e em programas públicos já temos dados de países que introduziram a vacina, já reduzindo não só as verrugas genitais, mas essas lesões precursoras do câncer. Ou seja, vacinou contra o HPV, diminuiu o risco de desenvolver essas lesões. Então a vacina sim já demonstrou sua eficácia, mesmo para esse longo prazo, nessas lesões precursoras do câncer de colo de útero. A vacina já está disponível em muitos países, né? O quanto ela já foi
incorporada aos calendários de vacinação de outros lugares que não o Brasil. Esse é um grande desafio, você tornar a vacina acessível, principalmente para países menos favorecidos economicamente. Né? O Brasil, em 2014, foi um dos países que introduziu a vacina aqui na América Latina. Hoje nós já temos o Chile, a Argentina, a Colômbia com vacina no programa público. 150 países do mundo já introduziram a vacina no seu Programa Nacional de Imunizações, o que traduz aí mais ou menos, quase metade dos países de todo o mundo já estão com a vacina incluída nos seus programas públicos, né? Em diferentes esquemas, com diferentes faixas etárias, mas a vacina já é uma realidade em diversos países. E o Brasil tem hoje em dia, a introdução de uma vacina no programa público é acompanhada sempre da transferência de tecnologia. Então, o Instituto Butantan, aqui em São Paulo, está recebendo a tecnologia de produção do laboratório produtor, do laboratório Merck dos Estados Unidos, que em prazo de 5 a 10 anos deve transferir a tecnologia para que nós possamos fazer a vacina aqui no Brasil neste prazo. O Butantan que vai produzir, então. O Butantan que vai produzir. Com toda vacina hoje introduzida no programa público brasileiro, ela só é introduzida acompanhada junto com o processo de transferência de tecnologia, que é o que vem acontecendo também com a vacina HPV. Para quem começou a acompanhar a gente agora, a gente está conversando um pouco com o Dr. Pedro Kfouri, Renato, perdão. Dr. Renato Kfouri, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, sobre a vacina contra HPV. Se você tem alguma dúvida a respeito dessa vacina, manda pra gente no espaço de comentários da época no Facebook, que a gente repassa pro Dr. Renato, que ele vai tentar responder a todo mundo de acordo com o nosso tempo aqui. Dr. Renato, o Brasil introduziu a vacina contra HPV em 2014, só que parece que de lá para cá a gente conseguiu imunizar coisa de 46% do público-alvo. É verdade. Esse número é ruim? É bom? Que avaliação que a gente pode fazer dessa adesão que a gente tem até hoje em relação à vacina? Esse número é muito semelhante ao que o mundo inteiro vem observando, né? O Brasil está beirando aí os 50% de cobertura vacinal. A gente chama de cobertura vacinal a porcentagem dos indivíduos alvo de um programa, né? Então, que compareceram à vacinação. Então, a gente fala de cobertura, por exemplo, a vacina de gripe. Tivemos 80% das grávidas que deveriam tomar vacina foram dos idosos. Com a vacina do HPV, esse número está perto de 50%. É o que o mundo mais ou menos tem conseguido com essa vacinação. Para mim é muito claro que há um grande fator que faz o adolescente se vacinar ou não, que é a disponibilidade, a facilidade, o acesso à vacinação. Quando a gente leva a vacina para dentro da escola, a vacina é feita em ambiente escolar, como foi a primeira dose, nós conseguimos quase 100% de cobertura vacinal das meninas em 2014 e 2015. Conseguimos que todas as meninas que eram candidatas a receber praticamente fossem vacinadas, porque a vacinação foi feita dentro da escola. Quando você espera o adolescente dentro da unidade de saúde, que aí depende de transporte, que depende do horário do posto de saúde funcionar fora do seu período de aula, que depende da coincidência do horário disponível da mãe, do pai para acompanhar esse adolescente muitas vezes, você dificulta muito o acesso e consequentemente a cobertura vacinal abaixa. Então o problema não é às vezes a falta de vontade, a falta de disposição, a descrença na vacina. O problema maior de você obter uma cobertura vacinal é o acesso à vacinação. O adolescente não acorda de manhã morrendo de vontade de tomar uma vacina e falar, hoje eu vou tomar uma vacina. Então você precisa facilitar. Se está dentro da escola, no programa, onde todos os amigos estão tomando juntos e fazendo aquela vacinação coletiva, a adesão é muito maior. Então esperamos que para o próximo ano nós consigamos uma parceria do Ministério da Saúde com o da Educação, que a gente possa implementar esses programas de vacinação dentro das escolas. Eu acredito que só assim nós vamos conseguir as coberturas desejáveis, ideais, para as outras vacinas, inclusive de meningite, de hepatite B, de sarampo, cachumba e rubéola, as vacinas do adolescente que têm que ser dadas nessa fase. Em que pé que anda esse diálogo entre o Ministério da Saúde e o MEC para fazer a vacinação nas escolas? Esse é um grande desafio também, né? Nós vivemos uma época de crise econômica, política, do funcionalismo público. Hoje a gente, para deslocar uma equipe de saúde para ir numa escola, nós precisamos de uma equipe que permaneça no centro de saúde. Nós não podemos fechar o centro de saúde para essa equipe vacinar na escola. Sim. Precisa de carro, precisa de transporte, precisa de insumos. Quer dizer, é uma logística toda que envolve um momento, né, de realmente de vontade política, de parceria para que isso aconteça. E nem sempre nesses momentos
de dificuldade, com funcionalismo já sobrecarregado, com todas as funções que a gente tem nos centros de saúde, a gente consegue. Então, realmente, esse é a saída, mas realmente não é uma saída fácil, é um grande desafio que os ministérios, aí, o governo vai ter que enfrentar se quiser atingir essa cobertura ideal. Doutor Renato, a gente está recebendo bastante pergunta a respeito da segurança da vacina. Surgiram vários boatos a respeito de efeitos colaterais adversos e tem gente que fica receosa mesmo. Será que eu devo ou não levar minha filha para vacinar? O Walter Silva, por exemplo, ele está perguntando sobre o Japão e a União Europeia. Ele leu que houve problemas com a vacina nesses lugares e que por isso ele não vai arriscar e não brinca com a saúde das filhas dele. Existem mesmo efeitos colaterais associados a essa vacina? Quem sabe? Ela é perigosa? A vacina hoje já tem mais de 250 milhões de doses aplicadas em todo o mundo, né? É um número bastante expressivo e com uma vigilância, né, que nós chamamos de pós-licenciamento, de reportar eventos, os efeitos colaterais relacionados a vacinas, já muito de uma longa data, né? Tá. Então é importante destacar, Walter, que a segurança de qualquer vacina, e do HPV não é diferente, ela é feita principalmente com esses estudos de aplicação de muitas doses. Quando a vacina é nova e licenciada, a gente faz estudos com 20 mil, 30 mil, 60 mil indivíduos, entra no estudo para demonstrar que a vacina é segura e ser aprovada. O teste real mesmo de segurança da vacina é feito no mundo, no uso diário da vacina, né? Uhum. Então, quando você testa uma vacina em 60 mil pessoas e ela aparentemente é segura, você às vezes não consegue reconhecer um evento muito raro que pode ser associado à vacina. Acontece um caso, para cada 1 milhão de doses, um indivíduo pode ter um desmaio, pode ter uma convulsão, pode ter um problema. Então, você precisa muitas vezes aplicar uma vacina em larga escala para conseguir reconhecer o que nós chamamos de os eventos raríssimos. Então, depois de tantas milhões de doses aplicadas em todo o mundo, a vacina continua, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, não sou eu que estou dizendo, mas a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Imunizações, a Organização Mundial da Saúde, a Organização Pan-Americana da Saúde, órgãos europeus que mantêm a vacina no seu programa público, continuam recomendando e atestando a segurança da vacina. Como qualquer vacina, pode ter reações locais, podem dar um pouco de dor, uma febre, alguém que desmaia que tem medo de injeção. Isso tudo acontece com qualquer vacina, com qualquer injeção até, né, qualquer medicamento. Mas são reações, vamos dizer, previsíveis, esperadas, transitórias e muito tranquilas de se lidar. Então, Walter, acho que o risco aí não é deixar a sua filha tomar vacina. O risco é deixá-la ter um câncer de colo de útero, é deixar de vacinar suas meninas. Eu não sei quantas você tem. Então, tome cuidado com essas informações errôneas, equivocadas que muitas vezes circulam na internet, porque alguém que toma vacina passa mal e coloca que o filho não está bem e muitas vezes inibem ou deixam hesitantes aqueles que estão convencidos a vacinar. Tem alguma contraindicação? Tem quem não possa tomar a vacina? Basicamente, quem está fora da faixa etária, que são os menores de 9 anos, que não há aprovação para uso nessa faixa etária, e gestantes. Então, as meninas ou as mulheres que estão grávidas não devem ser vacinadas. Não há estudos da vacina durante a gravidez, se vai fazer algum mal ou não. Embora nós já sabemos que existam milhares de adolescentes que foram vacinadas inadvertidamente, estavam grávidas, não sabiam que estavam grávidas, foram vacinadas, e as gravidezes aconteceram de maneira tranquila, não houve nenhum problema com feto, de malformação. Então, se por acaso alguém foi vacinado grávida e não sabia que estava grávida, fiquem tranquilas, os dados hoje que a gente dispõe é de bastante segurança também para esses casos. Mas não é para tomar grávida. Então, a única contraindicação é a gravidez ou menores de 9 anos de idade. O Walter quer ainda um pouco mais de esclarecimento. Ele está perguntando de um caso que ele viu no Japão. Ele disse que no Japão ocorreram alguns eventos adversos e, pelo que ele leu, a vacina lá já não é obrigatória, o governo já não distribui. Isso é verdade? O que aconteceu? No Japão, o que aconteceu? A vacina nunca foi oferecida pelo governo, né? O governo licenciou a vacina, o órgão regulatório do Japão, como a nossa Anvisa, que aprovou a vacina para uso interno, e o governo passou a recomendar para uso em clínicas privadas. Quem quisesse ser vacinado, podia ser vacinado. Uhum. E, como qualquer vacina, esses efeitos colaterais aconteceram em algumas pessoas, e houve uma pressão de um grupo lá, localizado anti-vacinas lá no Japão, que pediu para o governo retirar essa recomendação de vacinação. E o governo retirou a recomendação, mas a vacina continua sendo utilizada ou licenciada para uso no Japão.
Foi algo pontual que muitos desses grupos antivacinas colocaram nas redes sociais, dizendo que o Japão suspende o seu programa público, quando na verdade não foi isso que aconteceu. A vacina continua sendo utilizada na maioria dos países europeus, quase todos já incorporaram a vacina nos seus programas públicos, como eu falei, 150 países, a Austrália, Canadá, toda a Europa praticamente, os Estados Unidos, o México, então são os países que utilizam, e o Brasil já com uma larga experiência também, e a gente não tem aqui entre nós grandes problemas de efeitos colaterais com a vacina. A Helena II, até pegando carona nas perguntas do Walter, tem uma questão parecida. Ela leu que nos Estados Unidos e na França não quiseram vacinar a população por não acreditar na eficácia da vacina. Nos Estados Unidos, a vacinação ocorre normalmente. Normalmente, né? A vacina está no programa público, na França também. Na França também. Na França também. A vacina está no programa público da França e dos Estados Unidos de uso rotineiro. Tá? O senhor acha que todos esses temores relacionados ao medo de efeito adverso prejudicaram a adesão da vacina no Brasil e também em outras partes do mundo? O temor em meio à população é forte, é um problema? Eu acho que, Rafael, hoje existe uma preocupação com segurança de vacinas e de outros medicamentos. Então a gente vê esses grupos anti-vacinas em todo o mundo, né, se preocuparem muito com a vacinação e com seus efeitos colaterais. Eu costumo dizer que as vacinas costumam ser vítimas do seu próprio sucesso. Uhum. As vacinas são tão eficazes, são tão boas, fazem desaparecer as doenças, que as pessoas agora começam a se preocupar com a vacina e não mais com a doença. Uhum. Né? Então, hoje, para que eu vou vacinar meu filho contra o sarampo, contra a coqueluche, contra a paralisia infantil, se eu não tenho mais essas doenças? Eu não vejo mais difteria, eu não vejo mais coqueluche, eu não vejo mais sarampo, eu não vejo mais rubéola, eu não vejo mais paralisia infantil. Para que eu vou expor meu filho a algum risco, por menor que seja, se eu não tenho mais a doença, ou se a doença eu nem ouvi mais falar nela? Uhum. Então, as vacinas fizeram essas doenças desaparecer a tal ponto que as pessoas não se lembram mais do risco que é não vacinar, do risco que é ter uma difteria, ter uma coqueluche, ter um sarampo. Então, o receio do efeito colateral do evento passa a ser maior do que o risco da doença. Esquecendo que muitas vezes, se todos pensarem assim, eu não vou me vacinar porque essa doença não existe, nós vamos criar entre nós um monte de gente não vacinada, suscetível, e aí hoje o mundo tão globalizado, está cheio de sarampo na Europa, está poliomielite na África, as pessoas vêm para cá e a gente corre o risco de reintroduzir essas doenças por um pensamento equivocado de dizer que não preciso me vacinar porque a doença já não tem. A doença não tem exatamente porque todos estão vacinados. Porque todos estão vacinados. A partir do momento que eu deixo de me vacinar, eu crio essa condição de reintrodução dessas vacinas. E com o HPV passa um pouco por aí também. Tá. As pessoas acham que a percepção do risco, especialmente no longo prazo, fazer uma vacina hoje na minha filha de 9 anos para ela não ter câncer aos 40, 50 anos, as pessoas ficam temerosas de fazer uma vacina, de expor eventualmente algum risco, quando na verdade os dados mostram bastante segurança dessas vacinas. O HPV é uma doença sexualmente transmissível. Você acha que o fato dessa doença estar relacionada a relações sexuais também cria uma barreira em relação à vacina? Há um certo moralismo? Isso foram feitos alguns estudos, né? Os americanos se preocuparam muito com isso, né? Será que eu vacinando minha filha contra uma doença sexualmente, eu estou incentivando ela a fazer sexo, então elas vão ter sexo mais cedo porque eu fiz uma vacina aos 9 anos, aos 12 anos? Isso tem alguns estudos já comprovando que a média de iniciação sexual de quem tomou vacina é exatamente a mesma. Não houve nenhuma diferença nisso. O que precisa dissociar esse raciocínio, né? Hepatite B, por exemplo, é uma doença de transmissão sexual e a gente faz no berçário, no recém-nascido. É a primeira vacina que o bebê toma ao nascer, é a vacina contra a hepatite B. Uma doença de transmissão sexual. E ninguém vai imaginar que o recém-nascido vai fazer sexo assim que nasça, né? Então a gente faz a vacina no bebê porque é o melhor momento de vacinar a criança. E o melhor momento de vacinar contra o HPV é o adolescente, independente de quando ele vai ter sua primeira relação sexual. Não, a vacina não é para permitir fazer sexo. A vacina é para prevenir contra o câncer, né? Para quem começou a acompanhar a gente agora, a gente está conversando aqui com o Dr. Renato Kfouri, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, a respeito das vacinas contra a HPV. Então, se você tiver alguma dúvida, manda para a gente no espaço de comentários do Facebook da Época, que a gente tenta acompanhar e passar todas as dúvidas para o Dr. Renato. Eu queria tentar entender, Dr. Renato, como que é feita essa vacina. Tem vacina que é feita com vírus vivo,
Tem vacina que é feita com vírus enfraquecido. A do HPV funciona como? A vacina do HPV ela é uma tecnologia diferente um pouco. Ela retira, ela é feita isolando o vírus do HPV, né? Então o vírus do HPV, uma vez que ele é isolado, retira-se dele o material genético. Tá. Fica só aquela capa do vírus, como se fosse uma capinha que envolve o vírus. Essa cápsula sem material genético, ou seja, é incapaz de causar doença, não tem vírus ali dentro, é só o seu invólucro. E essa cápsula, né, estimula a resposta do nosso organismo, produzindo anticorpos, exatamente como se tivesse sido infectado por um vírus HPV. Ou seja, a vacina usa parte da cápsula do vírus para estimular o nosso sistema imune a produzir anticorpos. Esses anticorpos serão produzidos para que, quando a gente encontre o HPV de verdade, né, nós já estejamos com os anticorpos prontos e assim protegidos da doença. Essa abordagem de usar só uma parte do material genético do vírus, ela traz algum tipo de vantagem em relação a usar o vírus? Sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente faz vacinas, por exemplo, com os vírus vivos, enfraquecidos, como é o caso da vacina da catapora, do sarampo, da rubéola, da febre amarela, o vírus vivo está ali. Então, existe um risco em alguns indivíduos, principalmente aqueles indivíduos que têm uma imunidade mais baixa, são portadores do vírus HIV, são transplantados, são indivíduos que usam corticoides em altas doses, estão em quimioterapia, têm um câncer. Essas vacinas podem, nesses indivíduos que têm uma imunidade muito reduzida, as vacinas vivas podem fazer com que os vírus se reativem. Tanto é que elas são contraindicadas. A vacina febre amarela não se usa normalmente em gestante, não usa nesses indivíduos que têm essas doenças crônicas. As vacinas inativadas, ou as vacinas de fragmentos, como são as vacinas de gripe, por exemplo, ou do HPV, elas podem ser usadas em qualquer população. Então a grande vantagem é você não ter público ou restrição de público para essa vacina. É uma vacina que pode ser aplicada em qualquer um, grávida ou não grávida. Então você tem segurança de utilizar essas vacinas de fragmentos nessas pessoas. Isso que eu ia te perguntar, dá para dizer então que essas vacinas talvez elas sejam mais seguras, as chances de ter efeito adverso são menores? São menores, aumenta muito o risco de reação local, porque as vacinas, mas você não tem risco, problemas de reações que imitem a doença ou que possam mimetizar sintomas leves. Então, a vacina é bastante tranquila. A gente tem uma pergunta agora da Simara Figueiredo, querendo saber sobre isso, contraindicações. Ela quer saber se quem já teve câncer pode se vacinar contra o HPV. Pode sim, Simara. Eu acho que a vacina não tem contraindicação para quem já teve o HPV, seja ele na forma de verruga, seja na forma de lesão pré-cancerosa ou até mesmo um câncer. Você vai se proteger com a vacina daqueles HPVs que você ainda não teve. Tá? Lembrar que como a vacina contém 4 tipos do HPV, se você já teve 1, 2 ou 3, você vai se beneficiar daquele HPV que você ainda não teve. Então vacine-se sim, independente do seu estado imune de infecção prévia ou não, ou de já ter tido um câncer ou não, vale sempre a pena vacinar. A vacina contra HPV está no 4º ano de vacinação agora na rede pública. A gente tem esse dado de que a adesão é pequena, mas são 4 anos. Isso... Existem casos de vacinas antes dessa que já tiveram uma adesão baixa também nos primeiros anos de vacinação? Ou esse é um ponto fora da curva para o Brasil? A vacinação de adolescentes é algo novo aqui no nosso programa público, né? Nós hoje acumulamos muita experiência com vacinação de crianças. O Brasil tem um programa nacional de imunização muito reconhecido internacionalmente como um dos melhores do mundo. Graças às vacinas hoje disponíveis e às altas coberturas vacinais obtidas ao longo desse período. Então hoje nós vacinamos com alta eficácia, com alta efetividade, com alta cobertura vacinal quase toda a população infantil. Quando a gente vai para os adolescentes, há alguma grande dificuldade. Há um conceito de vacinação muito arraigado ainda à vacinação da criança. Então, vacinar adulto, vacinar adolescente, vacinar gestante, mesmo o idoso que já tem a questão da gripe mais já bem estabelecida, não é tão fácil que nem vacinar as crianças. Toda mãe sabe onde está a carteira de vacina do seu filho, não deixa atrasar a vacina, faz daquele documento alguma coisa bastante importante. Agora, se nós perguntarmos aí para os seus amigos, para os nossos amigos internautas, adolescentes que estão nos assistindo, quantos sabem onde está a sua carteira de vacina? Ou com 20 anos, um adulto jovem, onde está a sua carteira de vacina? Qual foi a sua última vacina que tomou? Muitos dos que estão nos ouvindo, nos assistindo aqui, certamente não tem nem noção de onde está a sua carteira de vacina. Não há um apreço, não há uma preocupação.
Isso é cultural. As vacinas inicialmente foram desenvolvidas para as crianças. E hoje a gente sabe que as oportunidades de vacinação são inúmeras. Para gestante, para o idoso, para o viajante, para aquele que tem uma doença crônica, para o adolescente. Então é um conceito novo vacinar fora da infância, né? Tá. E os adolescentes estão pagando esse preço. Então a gente está hoje vacinando com 50% de cobertura, diferente das crianças que em média têm 90%, 95% de cobertura, por conta dessa cultura de vacinarmos adolescentes não estar bem estabelecida ainda hoje em dia. Para ter efeito populacional, né, para ter efeito de queda de incidência de alguma doença, qual que tem que ser a cobertura? A gente tem esse dado? Essa é uma excelente pergunta, Rafael, porque tem que lembrar que quando a gente fala de vacina, a gente está falando primeiro de uma proteção individual. Eu vou vacinar para eu não ficar doente. Uhum. Mas a gente tem que lembrar também que a vacina cumpre um papel social. As doenças que estão sendo controladas numa população, no país, assim nós erradicamos a polio, a varíola, aqui das Américas o sarampo, a rubéola, foram graças à imunização de 95, graças a essas elevadas coberturas vacinais que a gente falou. E essa vacinação que você se protege, você garante a proteção para indivíduos que não podem receber a vacina. Então, aqueles indivíduos que têm câncer, que são transplantados, que estão em quimioterapia, que são portadores do vírus HIV, por exemplo, que tem uma doença que baixa a sua resistência, que não respondem adequadamente à vacina, ou seja, até que nem podem tomar vacina, não adoecem porque toda a população está vacinada. Então não tem mais sarampo, por exemplo, para transmitir para aquele indivíduo, porque todos estão vacinados. Então vacinar é mais do que proteção individual, é uma ação de cidadania. Você exerce sua cidadania, você protege sua comunidade à medida que grande parte da população está vacinada. Quando a gente inclui meninos na vacinação do HPV, a gente faz um pouco disso também. A gente diminui o câncer de colo de útero das meninas, vacinando os meninos. O efeito indireto da vacinação. Quando a gente vacina só as meninas, o ganho é ótimo. Mas quando a gente associa os meninos ao programa público, a gente amplifica o resultado da prevenção do câncer de colo de útero, porque na maior parte das vezes quem vem transmitindo HPV para essas meninas são os meninos. Eles, ambos os sexos não estando mais portadores do vírus do HPV, a redução vai ser muito maior. Para a gente ter esses efeitos, a gente está vacinando 50% agora do público-alvo. A gente teria que vacinar quanta gente? Isso depende muito do modelo matemático que a gente tenta para cada doença, o nível de transmissão, o nível de infecção, mas geralmente a gente gosta ou atinge essas coberturas melhores por volta de 70%, 80% para conseguir essa imunidade chamada de rebanho, essa imunidade indireta que é proteger mesmo aqueles que não tomam vacina, né? E a vacina contra HPV foi a primeira introduzida no calendário do Brasil para adolescentes ou há casos anteriores também voltados? Específico para adolescente foi a primeira. Hoje a gente vacina nossos adolescentes contra doenças que eles já deveriam ter sido vacinados na infância. Então a hepatite B é dado para a criança quando nasce, mas que o adolescente que não recebeu, recebe na adolescência. Mesma coisa sarampo, cachumba, rubéola, mesma coisa o tétano de 10 em 10 anos, a hepatite B. Então são vacinas que existem hoje no calendário do adolescente, mas que já faziam parte ou de reforço ou de vacinas para quem não tomou na infância. Entendi. A vacina contra o HPV é a primeira vacina que a gente introduz no programa especificamente com o intuito de vacinar o adolescente. Entendi. Para quem começou a acompanhar a gente agora, a gente está aqui com o Dr. Renato Kfouri, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, para falar um pouco sobre a vacina contra o HPV. Então, se vocês tiverem dúvidas, mandem para a gente, que o Renato Kfouri vai tentar responder todo mundo. Dr. Renato, eu queria entender um pouco agora também como que anda a opinião dos médicos, dos cientistas em relação a essa vacina. Eu não encontrei trabalho sobre isso no Brasil, mas eu vi que fora daqui, sobretudo nos Estados Unidos, existe uma certa relutância de alguns pediatras, médicos de família, em relação à vacina contra HPV. O médico é veemente, né, ao recomendar que o pai e a mãe vacinem contra outras doenças, mas quando chega a questão do HPV, fica um pouco reticente. Como que é aqui no Brasil? Existe já um consenso, está bem estabelecido de que é bom vacinar, ou os médicos brasileiros também têm esse pé atrás? Eu não reconheço essa dificuldade de lidar com a vacina HPV em outros países, não. Aqui no Brasil, especialmente, a vacina, uma vez incluída no programa público, isso aumenta muito a credibilidade e a aceitação da comunidade científica como um todo, né? Então, a vacinação hoje
entre os médicos brasileiros, ela é reconhecida como uma estratégia de prevenção, como uma ferramenta de promoção de saúde extremamente importante em todas as faixas etárias. Muito mais na criança e adolescente por essas questões culturais que a gente falou. Então eu não vejo com uma especificidade em relação ao HPV diferente do que há com outras vacinas. Eu acho que a credibilidade das vacinas aqui no Brasil e no mundo é muito semelhante. E a vacina HPV é uma delas, né? Como a gente tem aí vacina contra hepatite, contra dengue, vacina contra sarampo, cachumba, rubéola, meningites, pneumonias. São as vacinas hoje, sem dúvida, vem se mostrando uma ferramenta extremamente útil. Grupos anti-vacinas, isso a gente vê bastante, mas principalmente fora do país, né? Nos Estados Unidos, na Europa, pessoas que ainda acreditam que adoecer é melhor, ter a doença é melhor do que tomar vacina. Isso, felizmente, aqui no Brasil a gente não vê prosperar muito esses grupos de maneira organizada, né, como associações, vamos dizer assim, mas lá fora a gente já vê isso acontecendo. Aqui a ação desses grupos ainda não se refletiu em menor cobertura de alguma vacina, não teve impacto significativo para a cobertura? Não, a gente tem outros motivos. Para algumas vacinas a gente tem realmente uma diminuição de cobertura vacinal, mas a gente atribui isso mais às vezes a falta de vacinas, às vezes a percepção de risco diminuída pelo próprio desaparecimento dessas doenças. Esses grupos antivacinas fazem aqui via internet, via web, uma disseminação muitas vezes de conceitos equivocados. Aliás, eu agradeço muito à época essa oportunidade que a gente tem de trazer conceitos reais, né, embasados cientificamente, que é o que deve nortear muitas vezes a orientação da família em escolher vacinar ou não. Porque hoje circula na internet muitas informações equivocadas, sem fontes fidedignas e com conceitos que vão muitas vezes trazer ou colocar em dúvida a família em relação a vacinar seu filho ou não. O senhor está me dizendo que vários outros países da América Latina também introduziram essa vacina nos seus calendários, né? Eles enfrentam problemas parecidos com os do Brasil? Como que é o cenário? Enfrentam. A vacinação do adolescente é um problema mundial. Não é uma exclusividade do Brasil a gente ter dificuldade em vacinar adolescente. O do adolescente, por várias características próprias da sua idade, ele muitas vezes se achar mais seguro, invencível, não precisar, não ter medo, ele se expõe a mais riscos e muitas vezes tem mais dificuldade de enfrentar uma prevenção com uma vacina de 3 doses, e enfim, há sempre uma prova muito importante naquele dia, ele tem que estudar naquele dia, porque prioridade é sempre outra, né? Ele vai achar dificilmente ele vai reconhecer como aquela urgência naquele dia. Então fica a dica aí para os adolescentes que nos ouvem também, os que nos assistem, para que procurem se informar, conversa com o teu médico, conversa com os teus amigos na escola. Eu acho que é uma maneira da gente trazer eles para a importância da doença. Não é impondo com o adolescente que a gente vai falar, você tem que vacinar porque a doença é tal, e eles precisam ser parte integrante do processo de escolha da vacinação, como é do sexo seguro, como é do tabagismo, como é do uso do álcool e direção, e a vacinação tem que passar necessariamente por uma conscientização nesse aspecto, e não é impondo e obrigando que a gente vai conseguir nada, não. E o inverso também existe? Há países que foram bem-sucedidos na implantação dessa vacina, que têm boas taxas de adesão? Tem. A Austrália é o exemplo mundial de maior sucesso. Austrália e Reino Unido. Vacinação em escola. Vacinação em escola. A Austrália foi um dos primeiros países a introduzir a vacina, um público muito grande, vacinaram de 9 a 26 anos, viram desaparecer as verrugas genitais, desapareceram da Austrália, não tem mais casos praticamente lá novos de verrugas genitais. Depois eles introduziram a vacinação para os meninos também. Só de vacinar as meninas diminuiu a doença em meninos que faziam sexo com essas meninas. Aí eles introduziram a vacina para os meninos também, e com isso diminuíram mais ainda as taxas de lesões pré-cancerosas nas mulheres. Ou seja, um programa que é exemplo, e hoje na literatura médica a gente acompanha ano a ano o que a Austrália vem fazendo lá no seu programa público, e realmente é uma história de sucesso a ser copiada e a ser observado com muito carinho por todo mundo. Bacana. Doutor Renato, para terminar então, eu queria uma avaliação que o senhor faz a respeito do que o Brasil pode fazer para tentar melhorar essa cobertura vacinal. Além da vacinação em escolas,
tem outras medidas que podem surtir bons resultados? Eu acho que a grande dificuldade aí que a gente tem com a vacina HPV, sem dúvida, é a questão da informação, né? A gente, na Sociedade Brasileira de Imunizações, no site da sociedade, a gente tem uma aba que é da família SBIM, onde você tem muita informação sobre vacinas para o público em geral, não é para médicos somente. Então você pode acessar esse site e tem bastante informações com vídeos, com depoimentos, quem já teve HPV, de como é que foi difícil a sua vida. Está lá o Drauzio Varela falando, está lá um monte de outros personalidades, cantores que já fizeram parte dessas campanhas de conscientização sobre a importância da vacinação. Eu acho que a informação ainda é o melhor caminho para a gente mitigar e resolver essas questões, esses mitos que muitas vezes mais atrapalham do que ajudam na vacinação. E lembrar que vacina tem sido, depois da água potável, talvez a maior ferramenta de promoção de saúde pública. Nada mais reduziu mortalidade infantil, nada mais aumentou a expectativa de vida do que o uso de vacinas. Nós saímdos de uma década onde as doenças infecciosas, há 30, 40 anos atrás, respondiam por 80% dos óbitos. Hoje não passa de 20% dos óbitos. Ninguém morre mais de doença infecciosa. Morre de AVC, morre de diabetes, morre de infarto, morte violenta. Então as causas de morte hoje deixaram de ser por infecções porque elas passaram a ser prevenidas por vacinação. Então isso fez nossa expectativa de vida hoje aumentar muito. O indivíduo brasileiro que nasce hoje tem expectativa de viver 74 anos de idade. Há poucas décadas atrás era 45, 60 anos nossa expectativa de vida. Então isso é papel da vacinação, isso é responsabilidade, é ganho das imunizações que vem conseguindo controlar várias dessas doenças infecciosas. Então, você hoje pensar em vacinação não só para a criança, mas para todas as pessoas, é uma maneira de promoção de saúde, é pensar em bem-estar na terceira idade, no viajante, no adolescente, na gestante, seja para proteger a grávida, seja para proteger o seu filho. Então, esse realmente é o século das vacinas, e é importante que a gente tenha esses canais de informação onde a gente possa discutir com clareza, ouvir as dúvidas dos internautas, as inseguranças, gente que tem medo, né, que ouviu na internet que a vacina deu desmaio, fez a pessoa ficar paralítica, outro que tomou a vacina. Esclarecer todos esses mitos e equívocos para que os programas continuem sendo sucesso e a gente acabe beneficiando não só o indivíduo que recebe, mas toda a comunidade, que é o que as vacinas se propõem, controlar doenças e promover bem-estar e saúde para todos. Tá ótimo, então. Doutor Renato, olha, muito obrigado. Obrigado a você, Rafael. Prazer em falar com todos os internautas aí. A gente vai encerrar agora o nosso papo, mas se vocês tiverem ainda alguma dúvida sobre esse assunto, mandem pra gente, que a gente tenta consultar o doutor Renato para responder a todo mundo. Muito obrigado, gente. Até a próxima.